Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram, estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Na Luz para mais um vídeo. Hoje, demoramos mais de 2 semanas para gravar, decorrência de estudos e que a gente vem fazendo, e se aprimorando ainda mais na prática da presença de Joel. Hoje eu estou aqui num ambiente totalmente diferente, tá? Estou aqui em Capão da Canoa, estou aqui no quarto onde eu morei há 20 anos atrás e hoje estou retornando. E queria falar para vocês também, meus queridos irmãos, que estamos com algumas novidades, tá? A primeira delas é começar com os atendimentos terapêuticos. Então a gente vai começar a atender via chamada de WhatsApp, tá? Atendimentos terapêuticos, onde a gente vai levar um bate-papo, e falar de algumas questões com o trabalho, meditação, respiração, tá? Alguma dica de exercício, mais um atendimento terapêutico visando a terapia espiritual. Uma outra novidade também que eu queria deixar para vocês aqui é que agora estamos linkando, tá, o treinamento físico com a metafísica, porque tudo é a mesma coisa, Então, o que há de algumas alterações é que o treinamento físico propriamente dito, ele é mais rumado, mais subtendido num plano material. Mas, na verdade, estamos trabalhando os 7 corpos quando estamos fazendo exercício também, tá? Então, estamos fazendo esse trabalho aí via também WhatsApp, via também Instagram, publicando algumas coisas sobre exercício. Bom, dados os avisos, tá? Uma outra questão que eu esqueci de falar, já estava esquecendo de falar, que eu estou em um grupo, tá, de estudos do Joel S. Goldsmith, o Metafísico, tá? Esse grupo de estudo, pessoal, ocorre nas segundas e nas quartas-feiras, tá? Então eu vou disponibilizar o link do grupo do WhatsApp aqui abaixo desse vídeo, tá? Na qual
Os responsáveis por este grupo são o Gilson e o Ricardo, tá? Eles têm uma página no Facebook, né? Que é a Luz do Despertar. Então, esses dois seres estão fazendo um trabalho muito importante aí, tá? Reunindo pessoas, reunindo irmãos para estudar a metafísica espiritual que Joel Goldsmith deixou, né? Esse grande metafísico dos últimos 500 anos. Bom, e seguimos aqui no canal com os estudos, com as práticas da meditação, as práticas da presença. E esse canal também vai ser mudado o nome, tá? Vai ser um outro nome relacionado com os ensinamentos e a prática da presença de Joel Goldsmith, o metafísico, tá? Então, já recebi algumas sugestões de nomes, estou dando uma estudada, estou meditando bastante sobre isso e a gente vai mudar o nome do canal aqui também. Bom, dado todas as informações, agora nós vamos para o nosso vídeo, tá? Então, o título desse vídeo é A Grande Verdade sobre o Coronavírus, Covid-19. Bom, meus queridos, eu gostaria de iniciar esse vídeo com a grande notícia para vocês, né? Que o vírus, na verdade, ele não existe. Então, na verdade, seria uma contradição do que há, né? O pânico que há na maioria dos seres humanos do planeta Terra. Bom, qual é a causa, a origem de todo tipo de virose, de todo tipo de doença no nosso corpo, né? Sendo que o nosso corpo é a substância material de nossa mente. Então eu já vou começar com essa informação bárbara para vocês, que o corpo humano material é formado pela substância da mente. A mente interfere na formação de nosso corpo. Tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que imaginamos é materializado no nosso corpo. Tá? Então, todas as doenças, tudo que é tipo de congênita, não congênita, todas mesmo são condicionadas por distúrbios emocionais. Tudo que a gente pensa e sente, a gente cria. Porque tudo está em nossos paradigmas, tudo está em nossos sistemas de crença. Bom, então falando sobre isso, eu quero voltar um pouquinho, tá? Antes de entrar no Joel, porque hoje o assunto aqui hoje vai ser um pouco extenso, viu? Não vai ser uma coisinha simples. Então eu peço aqui para vocês que olhem todo este vídeo. Não quero like, dislike, compartilhe, se inscreva no canal, não. Ele é uma informação primordial que eu venho trazer para vocês, meus irmãos. Tá? Então é uma informação primordial que eu venho trazer para vocês, de muito estudo, muita meditação, para gravar esse vídeo. Porque sem isso eu não estaria autorizado a falar o que eu vou falar hoje aqui para vocês. Bom, então a origem de um vírus ou qualquer coisa que venha do mundo externo, primeiramente esse do mundo externo ele já foi criado, tá? Então todas as mazelas do mundo externo já foram criadas. Criados por quem? Por nós mesmos, pelo inconsciente coletivo, tá? O que é o inconsciente coletivo, Roberto? O inconsciente coletivo é a inconsciência da realidade. Ou seja, tá? As pessoas não entendem a realidade do universo. Então aí que tem essa geração desse inconsciente, que é uma massa energética de energia, que está tudo sendo criado ali. Tudo já está na programação do inconsciente coletivo, todas. Bom, e o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você nasce num sistema unitário de um aprendizado. E você já nasce ali
já sendo totalmente, antes de você nascer, né? Você já é totalmente programado para nascer dentro daquele sistema. Lembrando que o sistema, gente, ele se auto-organiza por si só. Então, a gente não muda o sistema. O sistema, ele se auto-organiza. Então, ele tem uma complexidade muito grande. Tá? Então, relacionado a isso, então a pessoa já nasce dentro daquele sistema de programação. Tá? Então, o que acontece? Todas as questões de resfriado, questões de lesões, questões de desafeto, tudo isso já está criado, é uma massa crítica de pensamentos negativos que já estão criados no inconsciente coletivo. Tá? E você nasce num contexto onde que você começa a gravar essas crenças, porque você fica olhando, porque você fica sentindo tudo. Mas como que você começa a gravar isso? Bom, o nenê, a criança pequena, ela é totalmente virginal. O que acontece? Ela sente tudo. Ela olha um pedaço de madeira e ela se identifica com aquele pedaço de madeira sendo uma única coisa só. Ela olha para uma garrafa, ela pega a garrafa sendo uma única coisa só. Então, a inocência da criança, o que é a inocência da criança, né? Ela se iguala àquilo que ela vê e àquilo que ela sente. Então, por isso que a programação já começa desde pequena, essa programação. Tá? Então, e quando começa como que a gente aprende as coisas? Através da repetição. Então, se eu der aqui um exercício para vocês simples e vocês não souberem do exercício, vocês vão praticar esse exercício até vocês automaticamente reproduzirem esse exercício. Isso é uma lei universal, é uma lei mental, porque a mente, ela aprende com repetição. E isso acontece desde da vida intrauterina, tá? Que tem especialista, eu não vou discorrer disso, também poderia falar um pouco disso também, mas não vou falar disso neste vídeo, tá? Mas então eu só estou passando uma parte para vocês verem como que é formado as crenças. Aí vem a criança desenvolvendo dentro de um contexto familiar, um contexto que ela está vendo tudo o que acontece, ela está presenciando tudo. Aí ela fica adolescente, ela vai para a escola e ela começa mais programação, mais coisas sendo colocado na mente daquela criança, mais coisas e mais coisas e mais coisas deste sistema, tá? Então eu vou falar de sistemas. Eu não posso falar muita coisa aqui, gente. Então vocês já sabem o que acontece quando a gente começa a falar muita coisa. Então eu vou tocar em pontos estratégicos, em pontos por cima, assim, tá? Não vai ser um vídeo muito um vídeo muito deglutível para algumas pessoas, tá? Então eu peço paciência e eu peço que vocês atentem ao que eu vou dizer entre linhas. O sistema, ele se auto-organiza. Então o que acontece? Vai moldando a personalidade da pessoa. Além do histórico que a pessoa já vem, né, que aquela mente já vem, que aquela alma já vem, então tem mais a programação, tá? Depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, tem mais a programação do mundo, mais a programação do sistema do mundo. E isso cria, soma e cria uma média. O que é a média? A média de sistemas de crença. O sistema de crença é uma média de todo o complexo que tem, né, de massa de pensamentos negativos e positivos perante ao mundo, aquilo que a pessoa crê, aquilo que a pessoa acredita, e mais as crenças que estão introjetadas dentro da própria família daquele ser. Bom, daí a pessoa cresce e a pessoa fica adulta. E aí começa a ser somatizado o que, gente? Começa a ser somatizado algumas doenças, tá? Mas o que são isso? O que significa? Como que a pessoa somatiza? Através do não desenvolvimento de um estado emocional. Que quando tem um histórico familiar, que eu digo, são as histórias que acontecem dentro da família. E aí isso gera uma instabilidade emocional. E essa instabilidade emocional, ela cria
dentro do organismo do corpo substâncias químicas que são liberadas, que são o hormônio, tá? Já vou dizer para vocês o nome do hormônio que destrói todas as células de defesa do corpo: cortisol e adrenalina. Vamos trabalhar com esses dois hormônios primeiro e depois a gente vai chegar na química da felicidade. Mas vamos primeiro trabalhar com esses dois hormônios. Eu vou ser procurar ser bem simples aqui, não vou falar muito a linguagem técnica não, mas vou procurar ser bem simples aqui neste vídeo. Cortisol e adrenalina. Então, quando nós temos uma programação, tá? Um nível de atenção extrema, um nível de atenção altamente emergencial, cria-se deliberadamente, emergencialmente, essas substâncias gerando um estado de alerta, que é a adrenalina. Tá? E a adrenalina e o cortisol, ele é liberado justamente como ação inflamatória no organismo. Então, as células de defesa ficam numa briga interna, tentando combater aquele estado inflamatório gerado pela própria desordem emocional da pessoa que está internamente disparando hormônios de adrenalina e cortisol por um estado de alerta, tá? Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, todas as células de defesa, as células alfas, as proteínas, elas tentam reorganizar o sistema simpático, parasimpático, tá? Mas o cérebro reptiliano, ele só entende duas formas, que é a luta de algo que ele tem que lutar para sobreviver, para garantir a sobrevivência da espécie, ou a fuga, ou fugir, gerado pelo quê? Pelo medo. Mas o medo é despertado das duas formas. E quando estamos num estado de medo de alguma coisa, esses dois hormônios estão agindo dentro do organismo. Bom, então, sabendo dessas questões hormonais, que são primordiais para entender como que é formada uma doença dentro do corpo. Então, aí, vamos para a questão da intelectualidade e vamos para a questão do mundo. A gente sai para o mundo, a gente tem as nossas desilusões, que são justamente criadas por aquilo que a informação ela já está dentro de nós. Todas as falências, todas as faltas de entendimento, falta de amor, tudo isso já está dentro de nós. E aí nós manifestamos isso no mundo manifesto. Por quê? Porque a consciência, tá? A consciência que ela é infinita, ela vem guardando informações. Só que quem governa o nosso organismo, quem sustenta e dá toda a sustentabilidade para o corpo humano em si, é a consciência, tá? O cérebro reptiliano, ele controla os nossos órgãos, o funcionamento do corpo, tá? Então, a consciência geral, ele governa os nossos corpos, que eu vou dizer para vocês que a gente tem 7 corpos, governa o nosso corpo porque a consciência ela é infinita. Ela que gera energia, tá? Essa consciência que gera energia, essa consciência infinita, onipresente, e ela é onipresente, tá? Então, mais tarde vocês vão saber quem é essa consciência, que nos dá essa energia, que nos dá a vida, a vitalidade para a gente poder experienciar esse mundo material. Tá, beleza. Então, nós vamos tocando a nossa vida e tal, e de repente aparece uma notícia que agora surgiu um vírus que está amedrontando, que está matando, e já morreu tanto, já morreu. Tá, beleza. Gente, há tempos atrás, eu vi uma palestra do professor Hélio Couto da escravidão, né? Que é sempre sobre o tema da alienação, né? O consentimento. Porque o que acontece? Existe poucos seres que mais ou menos eles estudam e eles conhecem o funcionamento, uma parte, né? Eles têm uma inteligência e eles sabem como introjetar a mensagem dentro da nossa mente, da mente humana. E como que eles fazem isso? Através de mensagens subliminares. O que são mensagens subliminares, Roberto?
Mensagens subliminares são mensagens ditas e que agem dentro do sistema emocional, só que elas estão debaixo da informação principal. As pessoas não têm noção. Por exemplo, você está dentro de um teatro e passa um macaco correndo, você não tem nem noção do que significa aquele símbolo daquele macaco correndo naquele teatro. É uma mensagem subliminar. Você está dentro de um cinema, por exemplo, e vem uma mensagem subliminar dentro do próprio filme dizendo para você se levantar no intervalo e comprar uma Coca-Cola e pipoca. Aí você vai e compra Coca-Cola e compra pipoca. Isso é uma mensagem subliminar. Tem como a gente combater isso, Roberto? Não tem. Só há um meio de combater todas essas desarmonias e essas mensagens que são introjetadas em nossa mente diariamente pelo sistema da mídia, pelo sistema das telecomunicações, tá? Que já tem, além da massa crítica que existe no planeta Terra, tá? Do inconsciente coletivo, que tem todas as informações negativas, tem mais ainda a mensagem subliminar dos meios de telecomunicação, induzindo você a comprar, induzindo você a ter medo, induzindo você a ter medo de uma coisa que não existe. Bom, como que não existe, Roberto? Como é que tu está dizendo uma coisa que tu tá afirmando uma coisa que não existe? Não existe porque é da percepção humana. Na percepção humana existe. Mata na percepção humana. Mas o que eu venho falar para você após desse entendimento é a questão metafísica, que está além do átomo, gente. E aí eu já vou entrar um pouco na mecânica quântica. Porque assim, o que acontece? Se a gente não voltar, se a gente não entender como que funciona um átomo, se a gente não entender o que é energia, como é que a luz funciona aqui dentro desse quarto, como é que funciona o ar, como é que funciona tudo, a gente não tem o entendimento de como que a gente vai viver neste mundo. Então não há entendimento. E aí se aceita tudo que eles falam, tudo que a mídia fala. Agora eu estava escutando uma live aqui do professor, meu professor que foi meu padrinho de formatura na UBRA, professor Macedo, e ele trouxe uma informação interessantíssima do colégio americano, tá? De exercício, dizendo que o exercício é o principal remédio, que é o remédio natural que as pessoas tinham que tomar. Mas como tomar? Praticar exercícios diariamente, gente. Porque a vida é movimento. A vida é movimento. Agora, se você ficar parado, você tem uma dor, você não sabe o que é essa dor, você não tem informação, você não pergunta, você não sai para questionar. Você tem uma dor, você está parado, essa dor vai aumentar, com certeza. Se você fazer um exercício físico, você começar a fazer a troca gasosa, você vai mudar. E dentro da sua mente você vai mudar essa questão da dor. Porque a dor é uma percepção também material. Bom, mas vamos voltar para o assunto principal deste vídeo, que é o que nós estávamos comentando antes, para mim entrar justamente no que eu vou falar agora para vocês. Que foi só uma parte para dar uma raciocinada, porque as coisas têm que ser entendidas. Porque se o exercício ele cura, se o exercício ele ameniza um Alzheimer, se o exercício ele até cura a depressão, como que um exercício ele não vai prevenir um simples vírus que é pela uma inflamação, gente? E a inflamação é gerada pela desordem, eu volto a bater nas questões emocionais. Questões emocionais que são envolvidas no sofrimento invisível que existe dentro do ser humano hoje, que é acreditar na vida material, no materialismo. Vamos lá. Então, aconteceu, deu o start, pum, começou a morrer aqui, morreu ali, e já morreram vários. Só que tem um porém, né, gente? Nessas mortes, né? Vamos falar das mortes. Há pouco eu vi uma notícia que a pessoa morreu e queriam colocar, que agora eles estão colocando um carimbo no corpo dizendo que a pessoa morreu por Covid-19. Tá? Só que essa pessoa não morreu por Covid, essa pessoa morreu por infarto. Ela teve um infarto em casa
e ela foi levada para o hospital porque ela não queria ir para o hospital por causa da contaminação, tá? Então ela chegou lá, já infartou, faleceu, e queriam colocar o carimbo ali de Covid. Existe um plano por trás disso. Existe um plano por trás disso, meus irmãos, que é corromper a humanidade, para disseminar a humanidade. Só que a humanidade ela tem que se despertar para algo superior a isso. Mas para despertar para algo superior a isso, a humanidade tem que entender a sua origem. Então, a origem nossa é uma origem perfeita. A nossa origem, tá? É pura energia, puro amor, pura felicidade e prosperidade, tudo de bom. A nossa origem, a nossa essência. Vamos lá. Tá, mas como é que eu não tenho isso? Você não tem isso porque você está afastado da sua própria essência que está dentro de você. Só que a sua essência ela está junto com você. Só que a sua crença no mundo que você tem, as suas crenças, as suas mágoas, os seus rancores, as suas invejas, todos esses paradigmas que formam esse sistema de crença e que formam essa desordem emocional, desenvolvem ainda mais rápido o contexto de doenças. Então, eu podia lançar agora um novo vírus. E começar a lançar, e começar a botar 2, 3 a morrer, e botar na notícia, botar lá, e aí gerar um pânico geral na humanidade. É muito fácil, porque a humanidade está num ponto onde a informação já está batendo, a água está batendo na bunda da humanidade. Então a água está batendo na bunda da humanidade. Então a humanidade já está num estado emergencial de consciência. Então tudo é consciência. Tudo é consciência. Só que essa consciência, ela é única e ela é perfeita. E ela está em todo lugar. E ela é tudo que existe. Então, a consciência é a própria origem. É a própria origem de tudo. A consciência criou tudo. Então, sabendo disso, meus irmãos, sabendo disso, como que a gente vai se deixar levar por um simples vírus? Uma simples notícia que na verdade não tem poder. Não tem poder algum. Tem a força do quê? A força da divulgação. Quando nós montamos um negócio e colocamos na internet, nós acreditamos, aquilo vai se divulgar por si só. Porque existe a consciência onipresente, que ela faz todo o trabalho, que ela faz toda a divulgação, toda a disseminação, sem ansiedade, sem desespero, sem botar força em cima. Faz tudo. Então, o que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? Se mudou totalmente o cenário para os confinamentos. Só que os confinamentos estão gerando mais problemas. Então, eu trago uma informação que eu vi hoje à tarde aqui, que o confinamento está trazendo o quê? Infarto, está trazendo doenças nervosas, está trazendo depressão, as pessoas não sabem o que vão fazer, o pânico geral, né? As pessoas saindo de... Claro, o uso da máscara, mas aí já estão confundindo exercício com máscara. E isso são coisas do paradigma terrestre, gente. Então, uma coisa que não existe, se você tirar a máscara hoje e ir para debaixo de uma árvore, você não vai pegar vírus algum, você vai ter o ar puro ali. Os passarinhos estão aqui, tomando um ar puro, tomando banho, estão felizes da vida, tá? Então, só acontece o quê? É a consciência humana, o sentimento humano, o pensamento humano que gerou toda essa catarse, que é mais uma catarse, né? Que aí se vai mais um pouco de gente até... E vai vir mais. Não vai ser só essa, vai vir mais. Vai vir mais pelo desconhecimento da realidade do próprio ser humano. Porque o que é a realidade, né, Roberto? O que é essa realidade que tanto falam? A realidade, gente, é uma simples coisa. Só existe um poder. Só existe o poder de Deus. O que é Deus? Deus é tudo que existe. Deus é o vácuo quântico. Deus é a origem criadora de todo o universo, todas as galáxias, todos os multiversos e tudo que existe. Tudo. Um computador, ele é amor. Esse caderno, ele é amor. Esse telefone, ele é amor. Eu sou fruto do amor. Vocês que estão me assistindo são fruto do amor. Então, não há
não há desarmonia no amor. E aqui eu já faço uma indicação para vocês de um exercício bem básico. Comecem a meditar, comecem a fechar os olhos, respirar tranquilamente, relaxar tranquilamente. Porque daí vocês vão se sentir, começar a mudar a bioquímica interna. Porque o que Jesus quis dizer com isso? A vós foi dado todo o poder. O que tem dentro de nós que foi dado a todo o poder, gente? As transformações bioquímicas que acontecem em nosso organismo quando a gente faz um exercício. Por exemplo, quando a gente vai correr. Quando a gente corre, a gente termina a corrida, dá aquela sensação de alívio, aquela sensação de bem-estar. O que é isso? Isso é os hormônios que são produzidos após o exercício, que é serotonina, dopamina. Tá? Então, claro, aí já vieram me comentar, Roberto, tá, mas o cortisol e a adrenalina são produzidos de uma maneira benéfica para gerar equilíbrio dentro do próprio organismo, porque o nosso organismo ele trabalha com homeostase, sempre em equilíbrio. Então, quando nós fizemos um exercício, nós saímos de uma realidade e vamos para outra, tá? Gerando uma desordem dentro do organismo. Tá? Então eu já estou fazendo uma alusão aqui do estado físico para o estado metafísico. Então quando nós respiramos, quando nós relaxamos o corpo e entramos no estado de contemplação com Deus, nós estabilizamos todo o nosso campo hormonal e nós voltamos para o estado harmônico como o universo é e como o rio corre para o mar. Então aí não há problema algum nesse estado. Você entra num estado de totalmente harmônico com o universo. Aí você não tem doença, você esquece tudo. Tá? Mas como fazer isso? Através da prática diária da meditação contemplativa que Joel Goldsmith ensina. Tá? Então, eu sou educador físico. Tá? Mas esse eu é o ego, a minha personalidade, Roberto, educador físico, profissional de educação física, especialista em treinamento neuromuscular. É o ego falando, tá? Então, mas dentro do processo metafísico é um processo normal. A gente retorna à inocência da criança. Lá quando a criança olha, tudo ela sente que ela é ela mesma se comunicando com ela mesma. Então esse é o grande segredo, meu irmão. Por isso que eu digo que o coronavírus não existe. É uma percepção mental, carnal da mente humana, que criou pelo sistema coletivo, disseminou e criou tudo isso. Tá? Então, já está anoitecendo aqui. Eu vou dar uma acendidinha na luz. Aí, ficou mais claro agora, né? Então, passamos de um final de tarde aqui. Então, eu vou dar uma acendidinha na luz aí. Então, é isso, meus irmãos. Tá? Então, as informações que tem aqui deste vídeo, vocês assistam uma vez, assistem duas, assistem três e assistem 4. Porque o que tem aqui dentro desse vídeo pode tirar vocês de qualquer estado de emergência, estado nervoso, estado de doença. Tá? Mas é preciso ter essa conexão. Mas para ter essa conexão, a gente tem que ter uma mudança interna dentro de nós. Uma mudança de visão de mundo. Porque a visão de mundo tem que ser totalmente diferente. A gente tem que largar os nossos preconceitos, as nossas invejas, as nossas perdoar as nossas mágoas, perdoar diferenças. Não há diferença entre nós, seres humanos. Todos nós temos a mesma substância. Todos nós temos o mesmo vácuo quântico dentro de nós. E todos nós temos o Pai, o Deus dentro de nós, que é a presença, que é o Espírito onipresente que manifesta tudo. O Espírito onipresente. Então, quando o Espírito onipresente ele não é aceito, gera-se toda uma problemática, todo um problema dentro da própria vida da pessoa. Mas quando a pessoa começa a se conectar com esse Espírito, as coisas vão se harmonizando. Vão se harmonizando continuamente. Tá? Então, eu deixo aqui uma dica para vocês. Assistem os canais Joel Goldsmith em português, da Rosilda. Assistam lá o canal do Regis Brother,
tá? Tem as palestras do professor Sandro Lamberti, que é a psicanálise da alma, tá? E ele faz atendimentos também, né? A psicanálise da alma, ele faz atendimentos via WhatsApp, tá, gente? Então, não é falar que assistam as palestras do professor Hélio Couto. Tem a plataforma EAD do professor Hélio Couto, ele explica totalmente a mecânica quântica para vocês entenderem que debaixo de órgãos do nosso corpo, de todos esses sistemas do sangue, rim, pulmão, fígado, tem uma substância perfeita, onipotente, onisciente e onipresente, que ela modifica e cria tudo. Só que nós precisamos nos conectar com ela. E ela, elementalmente, lá no interior do átomo, se nós formos dividir o átomo, então, dentro do átomo tem próton, elétron e nêutron. Vamos pegar um elétron. Um elétron é formado por 3 quarks. Tá? 3 quarks. Então, 3 quarks, baixa os 3 quarks, baixa o nível de vibração. Baixo do quark nós temos bóson de Higgs ou supercorda. Baixando um pouquinho de nível, aprofundando um pouquinho mais, nós temos um oceano primordial de energia que ali está fervilhando todas as informações e manifestando tudo que é o vácuo quântico. Tá? Então, esse oceano de energia, ele é perfeito, ele é harmonioso, ele é amoroso, ele nos ama incondicionalmente. Tá? Então nós somos essência dessa substância energética que cria tudo. Então por que nós não temos, né, esse amor incondicional? Então é um trabalho interno que nós temos que fazer para justamente nos fortalecer dentro deste princípio, para ultrapassarmos essas barreiras humanas materiais que existem aí, de acreditar em 2 poderes. Porque o poder do mal, o poder do bem não existem, gente, para Deus. Deus está acima do bem e do mal. E o bem e do mal é justamente essa desordem emocional que há dentro de nós humanos. E aí, se dentro dessa desordem, desse bolo ali, desse globo que tem, né, do luta do bem e do mal, a crença adâmica em 2 poderes, desde da expulsão do paraíso de Adão e Eva, que cria todas essas doenças, que cria todas essas desarmonias dentro do nosso corpo. É por acreditar nisso. Então, quando nós saímos disso aí, quando nós deixamos de acreditar e vamos praticar exercício saudável, pensar no bem, pensar na alegria, pensar no amor, mesmo com as dificuldades, gente, mesmo com as dificuldades que há hoje em dia, o que nós precisamos? Nós precisamos ter essa capacidade de prática todos os dias para a gente poder sair desse estado mental, de aprisionamento mental que existem. Porque as mídias, elas estão colocando notícias subliminares a todo momento. Então precisamos sair deste contexto. E para sair deste contexto, os ensinamentos de Joel Goldsmith. Eu não recomendo mais nenhuma ferramenta. Só recomendo as palestras do professor Hélio Couto, a ressonância harmônica, quem tiver interesse. Os estudos de Joel Goldsmith, gente, é uma coisa fantástica, sensacional. Eu mudei muito depois que eu comecei a fazer a prática da presença. Até os meus vídeos, se vocês forem olhar, já mudou. Já mudou a fala, a fisionomia, tudo muda. Tudo muda quando você está ciente de que você é a própria manifestação de um espírito onipresente que manifesta tudo. Então, se você manifesta tudo, você muda, você entra em fase com esse espírito onipresente de frequência e comprimento de onda. E aí você começa a ver as benesses, primeiro dentro de você, depois fora. Certo, meus queridos irmãos? Então, comentem abaixo desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Tá? Vou começar com os atendimentos. Então, quem quiser, vai estar disponível aí embaixo, link do meu WhatsApp. Tá? Então, o número do meu WhatsApp é aí embaixo também. Tá? Para conversas, bate-papos. E aguardo vocês, comentem, tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Vou colocar o link do grupo do Joel Goldsmith, onde a gente estuda segundas e quartas-feiras. É um estudo muito importante, é uma ordem espiritual para nos elevar a consciência espiritual de 4ª dimensão, onde nós saímos de toda a problemática que há na mente carnal, mente humana, pensamentos humanos.
Um beijo no coração de todos. Estou muito feliz em ter gravado esse vídeo, voltado a gravar aqui no canal, tá? Com certeza o canal ele vai sofrer algumas transformações, a gente vai mudar de nome, a gente tem uns outros projetos que a gente está implementando aos poucos aí, tá? Então a parte, linkar, né, a parte de exercício com essa parte mais de metafísica é importante, então a gente vai fazer isso e contamos aí, né, com quem está inscrito no canal, os receptivos, tá? Forte abraço a todos, a paz do todo. Vamos fazer agora um minutinho de silêncio, tá? Uma meditação contemplativa, contemplar a presença de Deus em nós. Vamos fechar os olhos tranquilamente, fazer umas 3 respirações profundas e vamos fazer esse minutinho de silêncio aqui. É isso, meus irmãos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. A paz do todo. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos.
Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.